Durante muito e muito tempo, nas histórias da Bíblia, nós percebemos que não existe nenhum tipo de proteção divina. A Bíblia menciona em diversas passagens, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, diversas promessas para o cristão ou para aqueles que acreditam nas Escrituras Sagradas, uma proteção divina, algo sobrenatural que possa proteger o cidadão humilde, o órfão, a viúva, o desesperado, a pessoa aflita, a menos favorecida em recursos. As Escrituras dizem que o Deus que é apresentado pela Bíblia protege essas pessoas em todo instante. Existe um caso que aconteceu no passado, em 1984. O caso da jovem Elizabeth Fritz, de 24 anos, sendo torturada pelo próprio pai. Após um misterioso sumiço no ano de 1984, a jovem estava, na verdade, trancafiada 6 metros abaixo de sua casa, nas mãos de Joseph Fritz. E esse cara, que era o pai dela, teve 7 filhos com essa jovem. No dia 28 de agosto de 1984, Elizabeth Fritz, uma garota austríaca de 18 anos, desapareceu misteriosamente. A polícia investigou o sumiço por semanas e os pais aflitos restavam a esperar algum sinal de vida da garota. Foi então que uma carta chegou à residência onde a garota afirmava ter fugido por não conseguir mais viver com a família. Joseph, o pai da adolescente, da jovem, o pai da garota, ele chamou a polícia imediatamente, afirmando que sua filha planejava se juntar a um culto religioso e que o caso estaria resolvido definitivamente e que a polícia não precisaria se preocupar. Mas mal sabiam os policiais, eles, que Elizabeth, a jovem, estava muito próxima dele, trancafiada 6 metros abaixo da casa, e que permaneceria lá por 24 anos. No dia do sumiço, José, o pai da jovem, havia chamado a filha para ajudá-lo a consertar a porta da adega familiar, localizada no subsolo da casa. Assim que eles chegaram lá, ele forçou a jovem a entrar e a deixou inconsciente com uma toalha encharcada de éter, que é uma substância química que faz a pessoa adormecer. Todas as manhãs, o pai da jovem, ele a visitava no porão e ocasionalmente passava a noite por ali, justificando a sua esposa, que não sabia de nada, pelo menos é o que diz os relatos, que ele estava trabalhando nas máquinas que ele vendia. Ele trabalhava com máquinas e ele vendia algumas máquinas, essas máquinas de cortar grama. No início dessa história, ele simplesmente a manteve presa por ali, mas a partir do 2º ano de prisão da própria filha, ele começou a estuprá-la. Ele construiu banheiro, construiu cama, colocou televisão, colocou algumas coisas ali para o conforto da jovem. Ele arquitetou tudo ali. Na primeira gravidez da filha, a primeira gravidez de Elizabeth, ela perdeu o bebê após 10 meses. Preste atenção nesse caso que eu estou lhe contando. Que você vai entender por que eu estou chamando essa juíza de canalha e de pilantra. Uma das piores juízas que eu já vi dentro do judiciário. Não merece nenhum tipo de respeito. Vocês vão saber por quê. Mas, como eu disse para vocês, na primeira gravidez da Elizabeth, ela perdeu o bebê após 10 meses de gravidez, grávida do próprio pai. Mas no segundo, com 4 anos de cativeiro, ela deu à luz uma garota que chamou a garota de Kelsey. Era o nome da segunda filha dela. 2 anos depois, outro bebê nasceu. Um menino chamado Stefan. As 2 crianças permaneceram no porão
recebendo rações semanais pelo próprio pai, pelo próprio avô e pai. Né? Ele colocou comida e água para ela, e Elizabeth tentou educá-los da forma como era possível. No dia 24, nos próximos 24 anos, quer dizer, Elizabeth, ela daria à luz mais 5 crianças. Uma morreu logo após o nascimento e outra permaneceu junto a ela. Kerstin e Stephen, os 2 primeiros filhos dela, e as 3 restantes das crianças foram levadas para o andar de cima, morando com Rosemary e Joseph, que eram os pais da garota. Para despistar a suspeita, ele colocava as crianças próximos à casa, junto à carta de Elizabeth. Na realidade, o pai dela obrigou ela a escrever uma carta que ela ia sair de casa e morar junto com uma seita religiosa. A polícia acreditou nisso e foi uma falha da polícia da Austrália, que não foi a fundo nas investigações. No ano de 2008, a liberdade veio de forma inesperada. Sabe o que aconteceu? Kerstin, o primeiro filho dela, que agora tinha a idade de 19 anos e nunca havia visto a luz do sol, adoeceu gravemente. Desesperada, Elizabeth implorou para que a filha fosse ao médico e Joseph, de má vontade, chamou uma ambulância para salvar a jovem. Lá no hospital, Kerstin foi interrogada sobre a sua família. Como as respostas eram confusas e inconsistentes, a polícia resolveu reabrir o caso do desaparecimento de Elizabeth. Pressionada pela ação policial, Joseph, surpreendentemente, resolveu libertar sua filha em 26 de abril de 2008. E ela foi imediatamente ao hospital ver a sua filha, Kerstin. Naquela noite, levada sob custódia, Elizabeth contou toda a sua história à polícia. Explicou que o seu pai a manteve cativa por anos, 24 anos. Abrigando, ele obrigou ela a assistir pornografia e ele estuprava ela em seguida. Falou sobre os filhos vivos e os filhos mortos, o pai dela contou tudo. E sobre as torturas psicológicas e físicas que ela sofreu lá dentro. O pai ainda colocou uma Bíblia sagrada lá dentro para que ela pudesse clamar a Deus, para Deus ajudar ela no crescimento espiritual. Joseph, ele foi preso imediatamente. As crianças foram libertadas do porão e Rosemary Frantz fugiu de casa por razões ainda não compreendidas. Hoje em dia, a vítima dessa crueldade desse homem, ela vive com os filhos em uma vila secreta lá na Austrália. Ela nunca concedeu entrevista à imprensa, porque hoje ela tem cerca de 50 anos de idade. A sua única fotografia que ela tem, conhecida quando ela tinha aproximadamente 16 anos de idade. Esse primeiro caso que eu quero contar para vocês fala sobre a história desta jovem que foi duramente escravizada pelo seu próprio pai durante 24 anos da sua vida. A Bíblia, ela chega a ser hilária. A Bíblia, ela chega a ser perversa em determinados pontos que nós vamos citar aqui para vocês, para relembrar o caso de muitos acontecimentos na Bíblia. É para falar sobre a decisão judicial de uma juíza que, no meu ponto de vista, está totalmente contra, principalmente a Constituição Federativa do Brasil e o artigo 128 do Código Penal. O artigo 128 do Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Essa juíza, eu vou explicar para vocês, nós vamos entrar no site. Do meu ponto de vista, ela cometeu o pior crime da sua vida. Por que eu chamo essa juíza de criminosa? Porque ela fez algo que está simplesmente mexendo e abalando com muitos juízes, promotores de justiça, advogados, área da justiça. E isso está deixando muitas pessoas chateadas com a decisão dessa infeliz e irresponsável
juíza, que não deveria nem ter esse título, por ser juíza, respeitando todos os juízes, promotores de justiça, etc. Mas esta aí não deve nem andar com um brasão na sua carteira. Não é merecedora de ser juíza. Para mim, a senhora é uma canalha. Uma grande de uma canalha. Eu quero compartilhar aqui a tela com vocês. Mostrar a sacanagem desta juíza de direito. Que ela envergonha o judiciário. Ela tomou uma decisão que para muitos juízes é uma decisão arbitrária. É uma decisão que praticamente pode, inclusive está causando um grande alvoroço, né? No meio da internet, no meio jurídico. E eu vou ler por aqui o artigo para vocês. Vou ler aqui o artigo para vocês. A história dessa jovem aqui, ó. Tá? Esse é o pai. O sacana que violentou a sua própria filha durante 24 anos. Né? Ele manteve a filha no cativeiro. A única foto da jovem, né? Não há foto dela diretamente. Aqui é o porão onde ele arquitetou tudo antes. Azulejou, colocou ar-condicionado. E a menina ficou 24 anos dentro desse casulo, dentro dessa prisão. Apenas 2 cômodos, ou um cômodo, acho que é um cômodo aqui só. Aparentemente um cômodo. Um banheiro, aqui o lugarzinho onde pôr a comida para lavar, uma banheira, algumas coisinhas mais que ele colocou aqui. E uma câmera, né, para estar vigiando a menina. E essa é uma história terrível, é uma história que aconteceu, essa aqui é a jovem, quando ela desapareceu. O pai mencionou para a polícia que ela desapareceu devido a ela querer fazer parte de uma seita religiosa, apesar de quando jovem era uma menina religiosa. Mas isso é uma mentira do próprio pai, né? Então foi descoberto. Esse velho deveria sofrer a injeção letal por ele ter feito isso. Porque um crime bárbaro como esse não se faz com ninguém. Eu já acho errado você prender pássaros, né? Acho que tem que estar solto na natureza. Eu acho errado. Tem pessoas que criam os passarinhos e tal, mas eu acho errado. Né? Mas você imagina um ser humano, uma jovem que teve a sua vida interrompida pelo seu próprio pai durante 24 anos da sua vida. Aqui, pelo menos, eu vejo uma falha, né, da polícia. A polícia não investigou severamente o desaparecimento, simplesmente acreditou na carta do pai, que ela decidiu sair de casa. Ele fez uma jogada muito bem bolada, que conseguiu enganar a polícia.